O nome efeito gargalo, ele se origina a partir do fato de que apenas uma parte da população resiste a determinada pressão do meio. Então, é como se tivesse uma garrafa cheia de bolinha e só algumas bolinhas vão passar pelo gargalo dessa garrafa e outras não. E aí, o que que é o efeito gargalo, né? O efeito gargalo, ele é uma das circunstâncias que podem resultar na deriva genética. Ele acontece quando tem mudanças no ambiente e essas mudanças podem reduzir, né, o tamanho de uma população. Então, esse gargalo populacional, ele acontece quando o tamanho de uma população é reduzido por pelo menos uma geração. A deriva genética, ela age mais rapidamente para reduzir a variação genética em populações pequenas, mas quando passa por um gargalo populacional, ela pode reduzir muito mais essa variação, né? E a variação genética reduzida, o que ela significa? Ela significa que a população ela pode não ser capaz depois de se adaptar a novas pressões seletivas, como as mudanças climáticas ou uma variação de recursos que normalmente estavam disponíveis ali, porque a variação sobre a qual a seleção iria agir, ela pode já ter desaparecido dessa população depois de já ter passado por esse gargalo, por exemplo. Bom, e um exemplo de gargalo é um caso que aconteceu em 1890 com os elefantes marinhos do norte, que tem uma variação genética reduzida provavelmente por causa de um gargalo populacional que os humanos infligiram, sendo que a caça reduziu o tamanho das populações para cerca de 20 indivíduos ao final do século XIX, e as suas populações já ultrapassaram 30 mil indivíduos desde então, mas os genes ainda carregam as marcas do gargalo que aconteceu. Por isso, eles têm muito menos variação genética do que uma população de elefantes marinhos do sul, que foram menos intensamente caçados, por exemplo. Um exemplo de efeito gargalo é o caso das tetrazes das pradarias, que elas viviam nas pradarias dos Estados Unidos. Ao longo do século XIX e do século XX, esses animais tiveram seu habitat completamente destruído para dar lugar a lavouras, a pastagens, e esse impacto das ações humanas foi tão grande que em 1993 foram encontrados apenas 50 indivíduos dessa espécie, uma queda considerável ao número de uma população que anteriormente era representada por milhões de animais. As aves sobreviventes apresentavam pouca variabilidade genética e os seus ovos tinham pouco índice de eclosão, o que sugere que, nesse caso, houve um aumento de alelos relacionados a características que reduzem a taxa de reprodução, que são os alelos deletérios. Ocorre também uma fragmentação dos habitats que pode causar perda de variação genética. Isso acontece por duas vias diferentes. A primeira via é a redução do tamanho populacional. Isso cria gargalos genéticos, porque os indivíduos remanescentes contêm apenas uma pequena amostra do conjunto gênico original. E a segunda coisa é que, como consequência, essa pequena população remanescente, caso permaneça isolada por muitas gerações, ela pode ter uma contínua perda de alelos devido à deriva genética. E o efeito gargalo ele contribui para essa perda de alelos, especialmente os alelos que são raros. E isso é muito mais efetivo do que a perda de heterozigosidade. Vale salientar que a seleção natural é diferente do efeito gargalo, e aqui a gente vai ver um pouco sobre isso. O efeito gargalo, ele não busca selecionar os organismos mais adaptados, como na seleção natural. Os organismos que sobrevivem às mudanças são selecionados de maneira totalmente aleatória e em uma questão de sorte. Com isso, temos variações nas frequências alélicas, pois os indivíduos diferentes serão selecionados independente de suas características adaptativas, diferente da seleção natural, que sobrevive aquele que é mais apto e tem tudo a ver com a sua característica adaptativa. Então, nesse caso, até que a população recupere-se e aumente o seu tamanho inicial, será possível notar uma perda de variabilidade genética no efeito gargalo. Para entendermos melhor o efeito gargalo, é importante falar sobre a deriva genética,
que corresponde a um processo de mudança ao acaso das frequências alélicas de uma população. Importante salientar que há mudanças que ocorrem ao acaso e não por adaptações ao ambiente. E essas alterações drásticas no tamanho de uma população podem modificar a frequência de um alelo. A deriva genética, ela tem como consequência a remoção da variação genética. Então, populações pequenas são mais sensíveis a esse processo, porque ocorre de uma maneira mais rápida. Essa perda genética ela pode ocorrer de duas maneiras diferentes. Tem o efeito fundador e o efeito gargalo. Eu vou passar um pouco sobre o efeito fundador só para vocês terem uma noção, mas o nosso foco é no efeito gargalo. O efeito fundador, em caso de deriva genética, ele ocorre quando uma nova população é fundada por poucos indivíduos. Isso acontece porque a população primitiva foi reduzida drasticamente ou porque alguns indivíduos migraram para outra área. E nesses dois casos, uma nova população é formada por poucos membros da população original. Porém, esses poucos fundadores não contêm a variação genética total da população original que tinha antes. Então, assim, a nova população vai apresentar uma variedade genética muito menor. O efeito gargalo é uma redução drástica do tamanho da população, como foi dito anteriormente. E, em consequência disso, dessa diminuição, a variação genética é reduzida. Lembrando que o efeito gargalo ele pode ser causado por desastres naturais, predação, caça humana, perda de habitats, redução de migração e entre outros. Esses eventos podem aleatoriamente eliminar muitos membros da população, independente de seus genótipos. Os sobreviventes, então, eles vão iniciar uma nova população, na maioria das vezes na mesma área ocupada pela população original. Por isso, esses novos membros, que são os sobreviventes, eles vão ter uma variedade genética reduzida por perder tantos outros membros que antigamente habitavam nessa população. A maior diferença do efeito fundador para o efeito gargalo é que no efeito fundador tem a existência de migrantes e no efeito gargalo não. Nos casos que uma população passa por um pequeno gargalo, é esperado que a variabilidade genética da população diminua, mas assim que o tamanho da população se torna grande, começa a ocorrer um aumento devido às novas mutações que acontecem. E esse problema ele é até estudado matematicamente em alguns estudos, e os resultados obtidos sempre indicam que a quantidade de redução na heterozigosidade média por locus depende não do tamanho do gargalo, mas também da taxa de crescimento populacional. Sendo que se o tamanho da população aumenta rapidamente, depois de passar por um gargalo, a redução da heterozigosidade média é bastante pequena, mesmo se o tamanho do gargalo for extremamente pequeno também. Só que, por outro lado, a perda no número médio de alelos por loco é afetado pelo tamanho do gargalo, mas não tanto pela taxa de crescimento, e sim pelo tamanho mesmo. E essa diferença ocorre principalmente porque a deriva genética aleatória elimina muitos alelos de baixa frequência. Só que, no entanto, o número médio de alelos por loco aumenta mais rápido do que a heterozigosidade média quando o tamanho da população é restaurado. Para que essa teoria fosse desenvolvida, ela foi aplicada na população de Drosophila pseudo obscura, em Bogotá.